Relicário é prosa e poesia pelas ondas da Rádio Pública do Recife. Caso você não conheça, deixa eu te contar. Relicário vai ao ar de segunda a sexta-feira, das 5 às 6 da tarde, aquele horário do entardecer, aquela luz bonita, aquele céu colorido. E aí é hora de você sintonizar na Rádio Pública do Recife, dar aquele respiro comigo. Dizem que faz bem, eu também acho, sinceramente. Vim para cá de segunda a sexta-feira, nesse horário, abrir os livros, ler. É muito bom, tem me feito muito bem. Nesse tempo, mais de um ano de programa, a gente começou em janeiro do ano passado. Mais de 260 horas de literatura, lida em voz alta, pelas ondas do rádio, meio de comunicação mais democrático que existe. Eu gosto de repetir isso, gente, porque é importante, tem que ser falado. Porque dá um orgulho danado. E nessa quarta-feira, 19 de abril, eu não estou só nesse programa. Nosso relicário de hoje, no dia 19, celebrando um dia que é um dia de luta, Dia dos Povos Indígenas. A gente traz, como sempre, uma entrevista muito especial aqui no nosso relicário. E eu já conto com a sua participação no número que vocês já sabem, 99249-2199. 99249-2199, DDD 81, esse é o número do WhatsApp do programa Relicário. Por ele você conversa comigo aqui, faz indicação de leitura, manda fotos de fim de tarde, dá um oi. Fico feliz, olha só, já estou recebendo aqui, Benoni Codassi está aqui, boa tarde, estou na estrada ouvindo o programa. Benoni, beijo grande, parceiro aqui do programa. E agora sim, deixa eu fazer as apresentações, ou a apresentação. Eu estou hoje aqui com a Aurita. Não aqui no estúdio, ela não está aqui no Recife. Aurita Tabajara. Ela é da cidade de Ipueiras, interior do Ceará. Escritora, cordelista, contadora de histórias, terapeuta holística em ervas medicinais, 3 livros publicados, 8 folhetos, vários textos em antologias no Brasil e no exterior. Não é só aqui no Brasil que se pode ler a Aurita, porque também tem textos traduzidos para o inglês e para o alemão. Tem levado sua literatura a várias participações em feiras literárias, como Flip, Flins, Flip, Flim, Flipoa, entre outras. Seu livro mais conhecido foi publicado em 2018. Tem um nome sensacional. Chama-se Coração na Aldeia, Pés no Mundo. Ele tem a classificação de altamente recomendado pela Fundação Nacional do Livro Infantil. Inspirou o filme Mulher Sem Chão, que conta a história da própria Aurita. Aurita Tabajara é membro da Academia Internacional de Literatura Brasileira, ocupando a cadeira 345. É a primeira mulher indígena a publicar livros em cordel no Brasil. Tá bom para vocês? Para mim tá ótimo. A Aurita está aqui comigo, online, mas aqui, presente, em sorriso, energia e literatura. Boa tarde, Aurita. Boa tarde! Bom, seria Não, melhor se peraí, não estou tivesse. ouvindo.
Você não está me ouvindo? Consigo ouvir a Aurita aqui no fone. Deixa eu enrolar um pouquinho aqui, então. Ué, como você não está Enquanto a mutado o gente tenta microfone? resolver. Vamos lá? Consegue me ouvir? Agora Eu ela estou te consegue me ouvir. ouvindo. Sua voz não está chegando para a gente ainda aqui. Então, olha, Aurita, eu E vou agora, falando aqui, vou gente? falando para o pessoal que for sintonizando agora aqui na 101.5, mas enquanto isso, você pode tentar se conectar com a gente aí, falar alguma coisa. Quando você entrar, vai estar bem-vinda aqui. E agora? Então, lembrando, pessoal, que eu estou com o WhatsApp E aberto, agora? 99249-2199. Benoni já mandou mensagem de fim de tarde, dizendo que a gente costuma trocar aqui poesia por foto de fim de tarde, recebo cada foto linda, então acho que... Janaína? Ah, agora chegou. Ah, agora sim! Que coisa boa. Boa tarde. Que bom. Aquele momento de tensão, né? A gente se vê, não se ouve, estamos no rádio, a gente sabe o que vai São as acontecer. pelejas São as pelejas da tecnologia, Exatamente. acontece. Aquela coisa, a gente cria algo para ele dar um problema e a gente criar a solução. É isso. Mas que bom que a gente está junto aqui. Você ouviu a Foi só para os apresentação? ouvintes chegarem. Dá tempo os ouvintes chegarem. Foi só para Exatamente. Para fazer um esquentar. charme. Ai, que coisa boa. Bom que a gente já começou dando risada. Aurita, obrigada, muito obrigada por ter aceitado esse convite. Quero agradecer também a Juliana Costa. A Juliana, engraçado, hoje essa coisa do mundo virtual, a gente se refere às pessoas e fala logo, ela é o perfil, ela está no perfil, porque a gente existe assim, né, no real e no virtual. Mas antes do perfil dela no Instagram, que eu já ia falar, quero dizer que ela criou, é idealizadora de um clube de leitura Leia Norte Nordeste. É uma, eu chamo de parceira, as pessoas que estão sempre aqui no programa contribuindo, e contribuir é ouvir também o programa, né? E ela me falou de você, tal, então quero mandar um beijo para a Ju. E agora sim, ela que está no perfil Coisas que Leio no Instagram. E é assim, a gente vai formando uma grande corrente. Esse programa tem o nome de Relicário, né? Então, onde a gente guarda coisas preciosas e ao longo desse ano, muita preciosidades, assim, tem chegado aqui de pessoas, de momentos, enfim. Seja bem-vinda ao nosso Relicário, Aurita. Obrigada, Janaína, eu estou me sentindo preciosa agora aqui. Depois... Ai, Bom, vamos lá. eu Eu sou Aurita Tabajara, nascida longe da praia, fascinada pela rima e melodia da jandaia. No Ceará foi a festa, meu leito foi a floresta nas folhas de samambaia. Minha essência ancestral me encontra cordelizando, em amparo faz-me existir e ao mundo eu vou contando que a minha forma de amar ninguém vai colonizar, de arte vou me armando. Filha da mãe natureza, mulher guerreira eu sou. Com a força feminina, 5 séculos atravessou. Cada vez mais sábia e forte. O meu medo é a morte que o preconceito gerou. Hoje, esta mulher levanta com letra e voz autoral contra toda violência por um amor ancestral de um corpo ensanguentado, usado sem ser amado, mas com espírito imortal. Minha avó é referência desde o tempo de menina, até me tornar mulher. As histórias que ela ensina me incentivam a falar que a mulher tem seu lugar, que é raiz que nunca termina. Eu não sou como Iracema, a de José de Alencar. Sou do povo tabajara, onde canto sabiá. Minha aldeia tem emburana e minha terra é soberana, pelo toque do maracá. Essa sou eu. Gente, que coisa linda, Aurita. Ai, obrigada, né? Como a melhor forma mesmo de
de se apresentar com tanta poesia. Olha, então vamos fazer o seguinte, já que você falou da sua avó, falou de ancestralidade, eu sei que a sua avó tem um lugar fundamental na sua vida. E eu queria que você contasse a história do seu nome. Eu coloquei aqui e não li. Você vê que eu uso óculos de vez em quando eu tiro, e aí eu perco o que está aqui. Mas que seu nome significa pedra de luz. Aurita significa pedra de luz. Não é isso? Conta essa história É para isso gente, que é mesmo. tão bonita. É, meu nome é Aurita, Áurea é de luz, né? Ita é pedra na língua tupi e significa pedra de luz. Foi o nome que eu recebi na hora do meu nascimento pela minha avó, Francisca Tabajara, que hoje está com 94 anos, é rezadeira, benzedeira, né? Mesinheira, é parteira, foi ela que me pegou no colo pela primeira vez e é uma das maiores contadoras de histórias da região. Então, minha avó conta que eu chorei na barriga da minha mãe aos 8 meses de vida. Então, por essa razão, eu recebi o nome de Aurita na hora do meu nascimento, né? Então, o choro na barriga da minha mãe foi o meu primeiro grito de resistência. Vou chegar, olha aí, palmas para mim. Mentira. Mas, assim, eu acho que eu sou hoje essa pessoa ligada no 220 e essa missão que a gente acredita que traz ao chorar na barriga da nossa mãe, nós indígenas acreditamos nisso, é trazer uma missão ancestral, essa força ancestral que a gente carrega desde lá de muito antes dos nossos tataravós, dos nossos bisavós nascer, né? Então, eu gosto muito de contar essa história. Eu me emociono cada vez que a minha avó conta ela para mim, porque cada vez que eu escuto a minha avó falar, eu tenho um aprendizado diferente, né? E a frase que vem junto com o meu nome, que a minha avó sempre me diz, é: não esqueça quem você é, o significado do seu nome e não deixe nunca ninguém cortar as pontas das asas secretas que você nasceu com ela. Essa é a Aurita Tabajara, né? E eu trago isso através da literatura. Nossa. Você se emociona contando e é emocionante. É ouvir também, e muito poético, né? É uma forma de. Eu, né, percebo assim, é uma forma de mostrar afeto e de. Como se tivesse. De dar boas-vindas, né? A esse ser que está chegando. Aurita, e o cordel, como é que ele surge? Você é a primeira mulher indígena cordelista a publicar no Brasil. Como é que surge o cordel na sua vida? Olha, Janaína, eu fui alfabetizada em casa, aos 6 anos de idade, mesmo sem a minha família mais velha, a minha avó não sabe ler nem escrever no papel. Hum. Porque a literatura ela não começa escrita no papel, ela começa muito antes, através dos nossos grafismos e etc. Ao longo eu posso falar mais sobre isso. Sim. E meus tios, minha mãe, ninguém sabe ler e escrever no papel, né? Uhum. Mas desde muito criança, eu sempre tive, mesmo inconscientemente, eu sabia da importância que é saber ler e escrever, né? Então, eu venho de uma família muito da poesia. Minha avó é declamadora, meu avô era vaqueiro, então ele cantava com o gado umas toadas que eu chamo de personalizadas, que são toadas que não estão escritas em lugar nenhum. E era assim que eu queria falar com o povo, daquela forma que meu avô falava com o gado, né? Então, eu sempre, desde muito pequena, eu queria aprender a ler e a escrever. Minha tia mais nova foi a única que teve a oportunidade de aprender a ler e a escrever nas casas de famílias, fazendo as receitas das comidas. Então, quando ela voltou para casa, ela me ajudou a ler e a escrever na rima, né? Porque eu não queria ler e aprender de outra forma, tinha que ser através da rima. Mesmo sem saber o que nome era daquela rima, porque só mais tarde eu fui descobrir que o que eu escrevia e do que eu gosto é a literatura de cordel. Antes eu ouvia romance, rimas, né? Então, quando eu aprendi a ler e a escrever, já foi tudo rimado. É tanto que quando eu fui para a escola aos 9 anos de idade, que eu já sabia ler e escrever, eu tive dificuldade dessa coisa da contagem de sílabas, essa coisa que a gente aprende
na alfabetização, porque eu já sabia ler e escrever, né? Então, eu tive dificuldade de ser alfabetizada na escola. Então, e aos 9 anos de idade, quando eu cheguei, a gente mora longe de todas as cidades, né? A aldeia que a minha avó hoje ainda mora, tá? Todo o meu povo está na aldeia, é longe de todas as cidades, de difícil acesso, né? Fica no topo da Serra da Ibiapaba, então as cidades estão longe, então não tinha como eu ir para a escola, eu tive que ir para a cidade, naqueles carros abertos, que eu não sei como que vocês conhecem, lá a gente conhece como D20, né? E em cima daquele carro todo aberto, no sol quente, levando poeira, para ir para a escola. Mas eu tinha um prazer muito grande de ir para a escola, mas não fui compreendida, né? Aos 9 anos de idade na escola, eu não fui, não, compreendida pelos professores, porque tudo eu queria fazer rimado, de alguma forma eu queria estar inserida dentro da arte, rimando, cantando, ouvindo história, contando história, no teatro, que eu também escrevo, né? Olha, eu sei que eu estou ao vivo, mas eu sou igual Bombril, meu em utilidades. Gosto de escrever sobre tudo. Eu escrevo em 10, são 12 modalidades da literatura do cordel. Janaína? E agora que eu não estou ouvindo a Janaína, gente? Sou eu que vou fazer o programa? Eu não estou escutando. Vamos fazer assim. Pronto, agora. Ah, ouvi, pronto. Voltou. As belezas da tecnologia. Ô, Rita, olha, mas mesmo com isso, ela não vai nos vencer, ela está aqui para nos ajudar. Olha, quero dizer que Benoni Kodácio mandou uma mensagem aqui, está na estrada ouvindo o programa e está dizendo aqui que uma maravilha. Quero mandar um beijo também para Zé Mário Guerra, que também está na escuta do programa. Você falou essa coisa da poesia, né? Que você escrevia, que queria, tudo você queria fazer com rima, que inclusive é uma forma mais fácil, né? É uma maneira de alfabetizar, de ajudar na alfabetização através da rima. Mas aí me fez lembrar uma coisa que dizem que algumas pessoas odeiam poesia, né? Então, e a gente precisa de muita poesia para melhorar o mundo. Eu acho que vem daí. Olha, eu queria que você falasse um pouco depois não, você falou assim, depois eu posso falar sobre isso, mas eu até queria que você trouxesse isso logo para a gente, que é essa importância, que é a importância de registrar em papel, como você falou, né, sabe ler e escrever, não a escrita ali no papel, mas a importância de colocar a sua sabedoria, as histórias que você ouviu, a sua própria história registrada em papel. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, porque inclusive o seu primeiro livro, Magistério Indígena em prosa e poesia, ele está na grade curricular, tá aí, tá mostrando para gente. Quem vai assistir essa entrevista no YouTube vai ver. É, Como eu falei antes, a literatura escrita por indígenas, não começa agora, não começa escrita no papel, né? Ela começa através dos nossos grafismos. Lembrando, Janaína, que hoje é 19 de abril, né? Por muitos tempos foi conhecido como Dia do Índio, mas a gente precisa lembrar que agora não é mais, agora existe uma lei que muda para o Dia dos Povos Indígenas, né? Uhum. Então, a gente precisa agora lembrar que 19 de abril é Dia dos Povos Indígenas e não mais Dia do Índio, né? Porque essa palavra ela não diz nada de quem nós somos, não fala nada de quem da riqueza e diversidade que é a grande população indígena que tem no Brasil. Então, vamos lá. A nossa literatura ela não começa na escrita, ela começa através dos nossos grafismos, lá antes dos nossos avós, tataravós, já tinha os nossos ancestrais que faziam os movimentos
através dos nossos grafismos, né? As mulheres faziam o movimento delas quando não queriam casar com um homem, por exemplo, fazer esse movimento lavando roupa nos rios. E para isso, como ela não podia falar entre elas, não tinha telefone, não tinha nada disso, elas faziam um grafismo na perna, com o símbolo do sol. Se o sol, se elas fossem fazer essa manifestação da meio-dia para tarde, o símbolo do sol era virado para o oeste. Esse símbolo era feito na perna. E se fosse de manhã para meio-dia, o sol era virado para o leste. Então, as mulheres entre si, elas sabiam, elas se comunicavam através do grafismo para fazer a manifestação dela na beira dos rios, né? Então, essas histórias que a minha avó conta, que ela participou dessas histórias, né? Ela vivenciou, isso para mim sempre foi muito importante. Eu sempre tive muita vontade de registrar, né, essas histórias. A primeira história que eu quis muito registrar foi a minha história de nascimento, pelo choro na barriga da minha mãe, né? E por tudo que a minha avó conta do meu nascimento, que são as ervas que foram diferenciadas, eu precisei nascer na beira de um rio, que esse rio depois virou lagoa. Eu sou tão forte que o rio virou lagoa. O rio depois virou lagoa, né? Não é mais o rio, hoje é a lagoa do peixe encantado. Tem uma história bem bonita que eu conto essa história para as crianças aí nas escolas. Tem no canal do YouTube também. Então, a literatura ela tem uma importância muito grande, né, para nós indígenas. Também lembrando que literatura indígena é escrita por indígenas, né? Se não for por indígena, não é literatura indígena. É indigenista ou não sei qual que é o outro nome que dá. Nada contra os historiadores, aos antropólogos que fazem um belíssimo trabalho aí pela ótica deles sobre os povos indígenas, mas a literatura indígena é escrita por indígena, né? Somos nós falando sobre as nossas vivências, as nossas culturas, as nossas tradições. Cada povo tem a sua cultura e tradição. Somos mais de 300 povos indígenas no país, mais de 200 línguas faladas, e cada povo tem a sua cultura e tradição. O povo Tabajara, por exemplo, está em 3 estados, né? O Ceará, o Piauí e a Paraíba, e tem cultura e tradição diferentes. São Tabajara, é o mesmo povo, é o mesmo nome, mas a cultura muda porque estamos em regiões e estados diferentes. A gente também, às vezes, acha que todos os povos indígenas são iguais. Tá todo mundo pelado na mata, com a franjinha na testa, nu, balançando os balangandã. Não é bem assim. Cada povo tem a sua cultura e tem a sua tradição, o seu modo de viver, né? Dança, culinária, pintura, vestimenta e etc. Não sei se eu Olha, respondi, até esqueci da não, pergunta. não, bom, mas você fez uma colocação agora tão importante. Eu quero anunciar que a gente vai fazer um bloco musical daqui a pouquinho, aí para a gente depois retomar o assunto, mas eu queria falar uma coisa. Hoje, aqui na rádio mesmo, meio-dia, eu fiz entrevista com uma estudante mestranda indígena, Tiara Pancararu, e aí ela fez uma colocação, ela falou assim, falando de preconceitos, né? E ela disse, muitas vezes acham, perguntam assim, mas você faz faculdade, você, como se ser indígena você tivesse que estar, usando as palavras dela, né? Tem que estar na aldeia, você tem que estar assim, no meio do mato, que fora dali você já não tem mais essa identidade, como se você tivesse perdido essa identidade. Eu acho que você falou disso agora. Vamos fazer o seguinte, Aurita, a gente tem muita conversa. Eu queria. Deixa eu ouvir um pouquinho, se você puder declamar para a gente, aí a gente faz um intervalo musical e volta novamente para a gente continuar essa conversa. Pode ser? Pode ser, declamar agora? Sim. Tá, então eu vou declamar um texto que eu escrevi quando eu tinha 9 anos de idade. É um texto que não está metrificado na literatura de cordel, porque aos 9 anos eu ainda não tinha esse entendimento da métrica, rima e oração, do padrão que é o cordel para ser publicado. Mas é o texto que faz mais sucesso e é o texto que eu escrevi quando eu estava de castigo na escola, porque eu não queria ficar sentada escrevendo do caderno do quadro para o caderno, então a diretora todo dia me colocava de castigo. Castigo para ela, para mim não, porque ela me dava um caderno e um lápis e eu ia escrever. Então, ali, aquele castigo para mim, eu ia fazer a coisa que eu mais gosto, que é escrever. Foi quando nasceu o meu texto, O Grão, que ele diz assim:
Vou contar-lhe um segredo que aprendi como enredo recitando em poesia, de o grão que foi plantado, cultivado e germinado para se praticar todo dia. Esse grão vem da memória, transformado em história para nossa educação. Um velho que me contou sobre o grão que já brotou no despertar da tradição. Eu fiquei imaginando na cabeça, martelando o que esse grão significa. Será bom para comer? Para ninguém queria dizer, vai que esse grão não fica. Fui perguntar lá no rio, mas ele estava com frio e não quis me responder. Voltei até o curral, mas não tinha um animal para algo me dizer. Fui perguntar para a Jandária, que se banhava nas praias para o lado de Fortaleza. Ela me mandou voltar e os ancestrais escutar e ouvir a mãe natureza. Aí me veio a lembrança, é meu tempo de infância, que os velhos me diziam que prestasse atenção na chamada educação, não deixar a cuca vazia. Eu ouço histórias na aldeia e para que outros leiam, escrevo aqui no papel. E o grão que estou deixando é outra geração buscando, mesmo em forma de cordel. Ele é maior, é bem grande. Nossa, muito bom, que beleza, que lindeza. E para uma criança de 9 anos já estava dado o recado, né? É isso que dá, nascer chorando na barriga da mãe. Aurita, bom, a gente faz um breve intervalo musical e para quem sintonizou agora, eu estou tendo o prazer, a alegria de conversar aqui com a Aurita Tabajara, ela que é escritora indígena, que é a primeira mulher indígena cordelista a publicar um cordel aqui no Brasil. A Aurita é também contadora de histórias, escreve roteiros, enfim, é uma artista. É isso que ela é. Então, vamos acompanhar essa conversa com a gente. A gente ainda tem meia hora aqui enchendo esse relicário. Continua aqui no WhatsApp 99249 2199, esperando sua mensagem, fotos de fim de tarde, 99249 2199. A gente vai para o nosso bloco musical, daqui a pouquinho eu volto com a Aurita Tabajara. É já já.